Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Rádio Momentos com Jesus. Um amor de rádio. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 31, eu vou ler os versos 14 e 15. E eu peço aos irmãos que puderem, em reverência à palavra do Senhor, assim que encontrarem a palavra, ponham-se de pé. Em reverência à leitura da palavra. Aleluia! Salmo 31, versos 14 e 15, como ponto de partida para a meditação na noite de hoje. A vida nas mãos de Deus. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos estão os meus dias. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e te rendemos graças pela revelação da tua palavra. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor aqui esteja, através de teu Santo Espírito, colocando as palavras certas em meus lábios, para que eu seja portador, sim, Senhor, da mensagem do teu coração. Venha, Paizinho, trazer o conforto que todos nós aqui viemos buscar e que possamos sair daqui hoje, Senhor, completamente alimentados pelo poder que há na tua palavra. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A vida nas mãos de Deus. Que tema bonito. A vida nas mãos de Deus. E nós observamos que o salmista, ele afirma e em seguida volta a afirmar: nas tuas mãos estão os meus dias, ou seja, a minha vida está em tuas mãos. Nós muito vibramos e nos enchemos de alegria e de unção ao meditar na palavra do Senhor, com as experiências que nós podemos extrair dos salmos. E às vezes eu fico pensando: que comunhão maravilhosa vivia este salmista para chegar num nível desses de externar este sentimento, como é o caso de Davi, aqui no Salmo 31, Salmo de Davi. As experiências dos salmistas, elas são, de certa forma, as nossas experiências também. Eu não sei como tem sido a sua experiência com Deus. Se você pode, a exemplo do salmista, dizer confiante: nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. Eu não sei. Porém, o que mais tem realmente fascinado os crentes através dos tempos, nesses anos todos que os crentes têm tido contato com a Bíblia, é realmente a vida espiritual de comunhão com Deus que os salmistas levavam. Um bom exemplo dessa espiritualidade é a oração que acabamos de ler no Salmo 31, a oração de Davi, em especial a primeira parte do verso 15, onde ele diz: nas tuas mãos estão os meus dias.
Permita-me, então, nesta noite, compartilhar com você, amado irmão, amada irmã, esta preciosidade dos Salmos. Nós vivemos em meio a um mundo atormentado. Esta é a verdade. O que nos cerca são tormentos e mais tormentos. As pessoas estão cada vez mais interessadas em si mesmas. Nós vivemos num mundo de egoísmo. Por um lado, as pessoas demonstram autoconfiança, ou seja, estão muito seguras, muito confiantes em si mesmas, independentes de Deus. Mas, paradoxalmente, de outro lado, a gente nota que, na verdade, elas estão confusas, estão inseguras. Você conhece alguém assim? Aparentemente está muito autoconfiante, mas seus atos expressam o contrário. Confusa e insegura. Eu conheço muita gente assim. Elas estão confusas, estão inseguras acerca do dia de amanhã. Em que circunstâncias, irmãos, nós poderíamos nos aproximar de Deus e dizer-lhe com a mesma convicção de Davi: Senhor, nas tuas mãos estão os meus dias. Esta é a pergunta para mim, para você nesta noite. Em que circunstâncias eu e você podemos ter a mesma convicção de Davi a ponto de dizer: nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias? Temos esta convicção? Vamos meditar nesta noite. Consideremos então 3 aspectos. Primeiro aspecto, em primeiro lugar, nós podemos sim dizer: nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. Quando dependemos inteiramente de Deus. Você depende inteiramente de Deus? Se você depende inteiramente de Deus, se o teu sentimento é esse, você pode dizer sim com convicção: nas tuas mãos estão os meus dias, Senhor. Somente alguém, irmãos, que se entrega totalmente aos cuidados de Deus é capaz de declarar ao Senhor: nas tuas mãos estão os meus dias. Somente alguém assim, que se entrega totalmente aos cuidados de Deus. Você tem se entregado totalmente aos cuidados de Deus? Uma das maiores expressões de dependência de Deus, e eu agora talvez toque na sua ferida, porque a nossa tendência a princípio é responder: sim, eu tenho me entregue, sim, eu tenho me colocado totalmente na dependência de Deus, sim, eu estou aí. Mas seja sincero para você mesmo: a maior expressão, o maior sinal de que nós realmente estamos inteiramente na dependência de Deus chama oração. Sim, porque se você não tem tido realmente uma vida de oração, você não tem tido uma vida de intimidade com Deus, então você não tem buscado ao Senhor em oração, você não está inteiramente dependente de Deus. Esta é que é a verdade. Nós oramos pouco, nós achamos que estamos cansados para orar, é melhor ir deitar logo e dormir, amanhã eu oro, e às vezes deitamos muito atribulados. Salmo 3, verso 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E depois o Salmo 4 e o verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Você tem deitado e pegado no sono? Ou você tem se deitado e custado a dormir, vira para cá, vira para lá, porque você está preocupado com o amanhã, com os problemas? Você não colocou nas mãos de Deus. Certamente você não buscou ao Senhor.
Graças a Deus, irmãos, eu tenho, pela misericórdia do Senhor, conseguido deitar e pegar logo no sono. Mas o sinal é a oração. É essa comunhão que nos dá a certeza, que nos dá a segurança que Deus é quem está no controle da nossa vida, que nós estamos confiando no Senhor, que nós estamos realmente entregando os nossos caminhos, a nossa vida nas mãos do Senhor. Por isso nós podemos deitar e logo pegar no sono. Não estamos preocupados, porque confiamos, irmãos. Confiança em Deus. A oração. Ao orarmos, nós reconhecemos diante de Deus que nós somos fracos, que nós somos pequenos, que nós somos necessitados da sua graça e compaixão, que não tem tamanho, são imensuráveis. Quando nós oramos nessa atitude de humildade, recolhidos, quebrantados, e derramamos a nossa alma na presença do Senhor, nós estamos demonstrando com esta atitude quanto realmente nós somos pequenos e fracos, mas somos fortes porque o Senhor nos sustenta e nos segura e nos ampara e nos levanta com a sua poderosa mão. Aleluia! Irmãos, o Salmo 31 é uma oração de Davi do começo ao fim. Que linda oração! Onde o versículo 15 é o ponto alto da sua súplica. É como se Davi dissesse a Deus: nas tuas mãos estão os meus dias, Senhor, porque sem a tua ajuda, porque sem a tua proteção, sem a tua providência constante na minha vida, eu não tenho condições de dar um passo sequer. Uma das melhores ilustrações dessa oração de Davi, no Salmo 31, verso 15, uma ilustração, nós vamos encontrar em João capítulo 6. Depois que o Senhor Jesus acabou de proferir o sermão do pão da vida, João 6, nós percebemos que muitos que o seguiam, né, Damião, disseram que não iam acompanhar mais e foram se afastando do Senhor e se escandalizavam com a pregação de Jesus e o abandonaram. Então, em seguida, Jesus se voltou para os 12 e perguntou se também eles queriam deixá-lo. Mas olha a ilustração do Salmo 31, verso 15, o que é que Pedro respondeu. Que lindo! Ele disse: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Está em João 6, verso 68. Observe esta expressão: Senhor, para quem iremos? Percebeu a profundidade? O que Pedro quis dizer foi exatamente isto: Senhor, não há outra pessoa a quem podemos ir. Não há outra pessoa, Senhor, que satisfaça o anseio do nosso coração. Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir. Assim oraram Davi e Pedro. E assim, irmãos, deve orar todo aquele que crê, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que a nossa suficiência vem de Deus. Ele disse: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, em segundo lugar, nós podemos dizer como o salmista: nas tuas mãos estão os meus dias, quando confiamos verdadeiramente em Deus. Lembra do primeiro ponto? Nós podemos dizer: nas tuas mãos estão os meus dias, quando dependemos inteiramente de Deus. Segundo, quando confiamos verdadeiramente em Deus. Porque quem depende inteiramente de Deus, com certeza confia nele.
Davi confiava no Senhor de maneira absoluta, de maneira incondicional. Observe aqui que o versículo 15 do Salmo 31 é o reflexo da confiança expressa no versículo 14. O que é que ele diz no 14? Quanto a mim, tu és o meu Deus. O 15, quanto a mim, eu confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Enquanto os inimigos de Davi confiavam nos ídolos, e a esses ídolos dedicavam suas vidas, Davi, ao contrário, quanto a mim, eu confio em ti. Eles confiam nos seus ídolos, mas eu confio em ti, Senhor. Por isso ele podia dizer, a minha vida está nas tuas mãos. Todavia, queridos, fosse qual fosse o problema, fosse qual fosse a situação, a dificuldade, o desafio, fosse qual fosse, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei quem ou o que é o teu adversário, o teu inimigo, o que está colocando em perigo a tua vida ou a tua caminhada cristã, eu não sei. Cada um aqui sabe o que é que tem sido o seu desafio. Mas seguindo o exemplo do salmista Davi, irmãos, fosse qual fosse o problema, era costume de Davi confiar totalmente em Deus para solucionar esse problema. Confie em Deus. Em quem mais nós podemos confiar, irmã? Alguém mais? Eleva os olhos para os montes. Mas de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é poderoso para fazer os céus, para fazer a terra, para fazer a gente. E Ele é poderoso, muito maior do que qualquer problema que esteja nos afligindo. Nós vemos que na parte B do verso 15, havia ainda um problema específico atucanando o salmista, perturbando o salmista, afligindo o salmista. Mas ele o entregou a Deus. Na parte B ele diz, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Ainda havia algum problema, mas ele estava plenamente confiando em Deus. Será que nós temos confiado em Deus com a mesma intensidade do salmista? Será que nós temos confiado em Deus a ponto de o deixarmos resolver os nossos problemas? Responda sinceramente para você. Não é para mim essa resposta. Nós costumamos dizer, muitas vezes, nós colocamos o problema na mão de Deus, mas nossa ansiedade faz com que a gente meta os pés pelas mãos e tentemos resolver da nossa forma, porque não estamos confiando inteiramente no Senhor. Nós ansiamos por uma resposta e vamos lá e queremos resolver. Então por que colocar na mão do Senhor? Ele é quem sabe qual é o tempo, qual o momento, não é a gente. A nossa ansiedade, ela corre numa instância diferente de Deus. O Senhor trafega numa instância diferente da nossa. Nós trafegamos numa vida limitada, numa vida finita. Por isso nós corremos contra o tempo. O Senhor, Ele é eterno. Ele trafega numa instância que não tem fim. Então por isso Ele não está limitado ao relógio, ao calendário, como nós estamos. Ou nós confiamos inteiramente em Deus e esperamos a sua resposta, ou nós não confiamos, irmãos, porque nós vamos lá e tentamos resolver, tiramos das mãos do Senhor. Aí Ele deve ficar olhando e dizer, você não confiou em mim? Por que você está se precipitando? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Nós desejamos determinado fim, mas Paulo disse, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Os nossos pensamentos
tem que vir do Senhor. Vamos confiar no Senhor. Muitas vezes nós permitimos que os nossos problemas pareçam maiores do que são, pareçam maiores do que o nosso Deus. Eles nunca serão maiores do que o nosso Deus. Aleluia! Nós não acreditamos que Deus possa resolvê-los de fato, ou então nós esperamos, e ouça bem, que Deus resolva aquele problema do nosso modo, do nosso jeito, do jeito que nós achamos que deve ser. Por isso não confiamos, por isso não nos conformamos. O Senhor é que sabe o jeito, o modo de resolver aquele problema. Nós não sabemos de nada, irmão. Nós devemos orar: ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti, de tal maneira que eu não carregue comigo aqueles problemas que eu já entreguei ao Teu cuidado. Amém? A oração: ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti, de tal maneira que eu não carregue comigo aqueles problemas que eu já entreguei ao Teu cuidado. E finalmente, mas não menos importante, nós podemos fazer nossas palavras, as do salmista: nas Tuas mãos estão os meus dias, quando reconhecemos a direção de Deus em nossa vida. É interessante notar aqui que Davi, ele faz mais do que crer apenas na existência de Deus. Ele nem ao menos pede a Deus na sua oração: daqui para frente dirige a minha vida. Não, ao contrário, o que ele faz aqui no verso 15 é relembrar ao Senhor que a sua vida está nas mãos de Deus, porque o Senhor já é o seu Deus. Por isso ele relembra: a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Queridos, por isso Davi não precisaria temer os seus inimigos, por isso Davi não precisaria temer os seus perseguidores ou qualquer outra situação de perigo. A direção de Deus na vida de Davi é que fazia a diferença. Aleluia! Semelhantemente, quando Deus dirige o nosso destino, quando é Deus que dirige o nosso destino, nós não somos sufocados nem pelo desespero e nem pela ansiedade. O mundo pode estar desabando na nossa volta, mas se eu tenho a minha vida nas mãos do Senhor e eu confio inteiramente no Senhor, o desespero não chega perto de mim e nem tampouco a ansiedade. Pode até chegar as lágrimas aos meus olhos, mas são lágrimas que Deus está me lavando, por isso elas estão saindo de mim, porque eu sinto dentro de mim a presença, a direção de Deus na minha vida. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o Senhor nos orienta: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, como? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por que com ações de graças? Porque eu confio no Senhor e eu sei que Ele está no controle e a minha vitória já foi decretada em nome de Jesus. O meu inimigo já foi vencido, já foi derrotado naquela cruz do Calvário. Queridos, quando Deus dirige a nossa vida, nós somos profundamente gratos a Ele por tudo e nós nos comportamos com maturidade em relação ao próximo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos ensina: em tudo dai graças. Em tudo. Está ouvindo, irmão? Está entendendo, irmão, que é em tudo, na alegria e na dor, eu louvarei ao Senhor?
em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por isso nós devemos dar graças. Seja lá o que você está passando, que eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, mas Deus sabe. Saiba você que você deve até agradecer a Deus por isso, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se essa é a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas com maior dificuldade em perdoar são aquelas que não conseguem ver Deus na direção de suas vidas. Por isso, não perdoam, guardam eternamente rancor e mágoa. E se não libera perdão, como é que vai querer que Deus esteja na direção da sua vida? Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas se passaram. Quem está em Cristo, nova criatura é. Depender de Deus em tudo, confiar totalmente nele e ser dirigidos pelas suas mãos poderosas deveriam ser os nossos maiores ideais todos os dias de nossa vida. Porque na vida, o que realmente deve importar ao servo e à serva de Deus não é se os sonhos serão ou não realizados, não é se haverá ou não muito dinheiro no bolso, se vai ter ou não saúde para dar e vender durante o ano, mas sim poder entrar, passar e sair de mais um ano com a mesma certeza de Davi: nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. E eu encerro deixando para sua meditação Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.